Sejam todos bem-vindos ao canal Saber Investir, trazendo mais um conteúdo relevante, interessante e importante para você ser um investidor muito bem informado. Antes de mais nada, vamos fazer aquele disclaimer básico, certo? Sempre reforçando que o conteúdo comentado, relatado, tem um caráter educacional, informativo e que os ativos que eu venha a comentar não são uma recomendação de compra ou de venda, mas apenas um alerta, uma informação para que cada investidor tome as suas próprias decisões se deve ou não obter esse ativo para fazer parte da sua carteira, certo? De acordo com a sua própria gestão de risco, ok? Antes da gente entrar efetivamente para comentar qual é este ETF, eu vou repassar aqui algumas notícias que têm circulado, né? São notícias reais, não são fake news. Inclusive, todos os links dessas notícias eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam conferir, acessar, né? Por si próprios e ver que são realmente informações que são verdadeiras. Então, o que a gente tem observado, inclusive nos últimos anos, né? Que é esse aumento crescente das tensões entre diversos países, né? Lá em 2020, né, começou 2021, se não me engano, né, começou a guerra da Ucrânia ali com da Rússia com a Ucrânia, né, invasão, né? E mais recentemente, a gente teve outras notícias também. Então, essa notícia aqui, por exemplo, é do dia 5 de setembro de 2025, onde o presidente dos Estados Unidos mudou o nome, né, do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, certo? Isso é algo a se observar porque sinaliza que eles estão mais preocupados em guerrear do que em se defender, né? Vamos ver outras notícias aqui. Bombardeiro de Israel ao Irã gera alerta global e temor de conflito. Essa notícia é de junho deste ano, já repercutindo aquela briga, né, que aconteceu, que no momento esses conflitos deram uma parada, mas houve aqueles 12 dias, se não me engano, onde houve esse conflito, né? Tensão Estados Unidos-Venezuela. Acho que todo mundo sabe que houve esse movimento, né, de navios ali, né, porta-aviões norte-americanos ali para o Mar do Caribe, onde o presidente dos Estados Unidos, inclusive, fez um ataque a algumas embarcações, né, relatando que eram ligadas ao narcotráfico, né. Outra mais uma notícia aqui, certo? Sinalizando que o governo norte-americano está fazendo ensaios, exercícios militares ali próximo da Groenlândia, né? Também sinalizando uma expansão ali do setor militar norte-americano, certo? E aí tem um grande ponto, né? Esse setor militar ele é composto por empresas que produzem esses armamentos, essas tecnologias. Então, notícia aqui de 18 de setembro. Ações de produtos militares dos Estados Unidos disparam em corrida por tecnologia. Guerras na Ucrânia, faixa de Gaza, estimularam aumento nos gastos militares em todo o mundo. Então, se tem mais conflitos, estas empresas que fomentam, que fornecem esses armamentos, vão ter que produzir mais e automaticamente vão faturar mais. Isso é natural, certo? Só que para você financiar, né, automaticamente você vai ter que gastar mais. Então, notícia aí de junho deste ano. Orçamento militar dos Estados Unidos ultrapassa 1 trilhão
de dólares pela primeira vez. Então, ao mesmo tempo que há uma escalada desses movimentos, desses conflitos, né, o governo norte-americano também está escalando os seus investimentos, certo? Então, é em torno disso, certo? E que levanta essa questão da gente, enquanto investidores e observando esse cenário macroeconômico, né, buscar oportunidades para que a gente possa rentabilizar uma parte do nosso investimento, né, e pegar esse movimento, certo? Não se trata de impulsionar ou não seria motivar, mas digamos assim, achar bom que esses conflitos estão acontecendo, só que não depende de você enquanto investidor, certo? Digamos assim, interferir nesses conflitos, você não tem poder para interferir nesses conflitos, está muito fora da nossa alçada. Então, a ideia é a gente observar esses movimentos e ver em como nossos investimentos podem se beneficiar deles, certo? Então, este é o objetivo do vídeo, é trazer uma informação que pode beneficiar vocês investidores para alocarem, né, decidirem se faz sentido para vocês, né, ficar atento a essas empresas que atuam nessa parte de defesa e aeroespacial, certo? Então, antes da gente entrar aqui no próximo vídeo, vou chamar a vinheta rapidinho para a gente já dizer qual é este ETF que vai poder expor uma parte do patrimônio de vocês a, a esse mercado que está sendo muito demandado, certo? Vamos lá. Pronto, pessoal. Então, diante de todas essas notícias que eu trouxe, é para, digamos assim, embasar, né, e justificar o que a gente vai ver, e esse mercado está em pleno aquecimento, certo? Então, o ETF que a gente vai comentar aqui é o BAR39. Ele é um BDR de ETF, por isso que ele não termina com o final 11, certo? Então, o nome dele é o iShares US Aerospace and Defense ETF. O índice de referência que ele vai seguir é o Dow Jones US Select Aerospace and Defense Index. Gestor, a empresa que é gestora deste ETF é a BlackRock. Ele é um BDR de ETF, né? Por isso, como eu comentei, ele não termina com 11, né? E sim ali com o final 39. Ele tem uma taxa de administração global aí em torno de 0,42%. Ele distribui dividendos, né? Lembrando que esses dividendos, por ser um ETF negociado fora, ele vai seguir aquela tributação de 30%, certo? Não é tão relevante esses dividendos, vocês podem pesquisar aí depois e ver, porque o foco realmente é em crescimento, certo? E não em geração de renda, ok? O valor da cota nesta data, 30/9, certo? Apenas para ter uma noção de referência, está em R$ 56,20. Então vamos dar uma olhada aqui agora, fazer uma comparação, né, desse ETF com o IVBB11, certo? Lembrando que o IVBB11 é o ETF que replica o S&P 500. Então, pegando aqui nos últimos 5 anos, né, a gente consegue observar que os dois caminharam juntos, né? Aqui em 2000, mais ou menos no meio de 2021, o IVBB até, digamos assim, teve um desempenho melhor, depois ficaram juntos de novo, certo? E a partir desse ano, né, ó, de janeiro desse ano, o BAR39 ele deu uma descolada, né? E teve uma subida e surgiu aqui uma diferença, né, a favor
BAR39. Então, isso aqui refletindo, obviamente, né, o melhor desempenho dessas empresas dos setores de defesa e aeroespacial, certo? Vamos dar uma olhada agora os principais ativos que compõem este índice, né? Aqui são as 10 empresas que têm maior participação, maior peso, certo? Tem aqui a GE Aerospace. Essa GE é a conhecida General Electric. Então, essa é a divisão da GE que atua na fabricação, na parte de propulsores, certo? Boeing, outra conhecida, né? E tem outras empresas aqui que, digamos assim, para quem não está envolvido diretamente, né, que não pesquisa diretamente esse tipo de empresa, pode não, digamos assim, não significar muita coisa, certo? Mas, para exemplificar e a gente ter uma noção do que essas empresas fazem, né? Eu escolhi uma aqui, certo? Aleatoriamente, para a gente entrar no site e dar uma olhada, certo? Você vai acender aqui essa Northrop Grumman Corp, certo? Essa daqui, ó. Pronto. Então, a ideia é a gente dar uma olhada aqui no site deles, só para ter uma noção do que essa empresa faz, o que eles produzem, né? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Só um instante que eu vou mudar aqui para outra janela. Pronto aí. Então, vou passar esse videozinho para que a gente possa ver. É o vídeo que tem no próprio site da empresa, certo? Aqui é interessante a gente observar que eles atuam tanto na parte de aeronaves, né? Como tem a parte de armamentos, mais aeronaves, ó, armamentos. E aí eles trabalham com aquela tecnologia que é o Golden Dome. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, certo? Que é a proteção naquele domo dourado que ele aqui já está repetindo, né? É um domo dourado que ele protege uma região contra mísseis, né? Então, quando o míssil está chegando, que ele chega numa proximidade do raio de proteção e já dispara uma proteção antiaérea que não deixa o míssil nem chegar no território, né? Então, isso aqui é uma das empresas, né, que vão compor este índice, certo? E agora vamos dar uma olhada também como é que está o desempenho, né, deste ETF ao longo dos últimos meses e anos, certo? Este gráfico aqui é o dela, o BAR39. Vou ter aqui no gráfico semanal, certo? Para a gente dar uma olhada na questão da tendência, né? Então aqui no início, final de 2020, né, até 2023, basicamente a gente vê que ele ficou meio que de lado, né? Subia um pouquinho, de lado, subia um pouquinho, caiu um pouquinho, subia. Então, esse período todo aqui dos primeiros 3 anos, ele ficou basicamente andando de lado, certo? Ele paga dividendos aqui, né? Essas marcações aqui são os dividendos que foram pagos. Não são muito relevantes, certo? São dividendos bem baixos, né? E aí a gente observa que a partir aqui mais ou menos de outubro, né, de 2023, foi quando houve realmente uma ascensão e um crescimento do valor deste ETF. Se vocês pesquisarem aí, que foi o que eu fiz, né, o que aconteceu de relevante em outubro de 2023? Vocês vão lembrar? Pessoal, em outubro de 2023 foi quando ocorreu o ataque do Hamas em Israel. Exatamente. Aquele ataque onde acho que foi mais de 1.200 pessoas, né, que sofreram com esse ataque. E aí não é à toa que desde então houve uma corrida, né, uma ascensão aqui deste ETF, porque com certeza essas empresas foram acionadas para fornecer armamento, justamente
porque Israel estava lutando contra o Hamas, certo? E aí essa ascensão tão grande, né, chegando ao patamar que está hoje em dia, certo? Então, interessante observar também que mesmo pegando uma janela menor, né, de 2025, né, se a gente pegar aqui no início do ano, então o crescimento foi de pelo menos uns 30%, só nos últimos 6 meses, certo? Então a gente observa que com o acirramento dessas tensões, independente do motivo, né, de quem está certo, quem está errado, né, essas empresas que atuam nesse segmento militar, elas vão se beneficiar, certo? E aí cabe a você, investidor, decidir se faz sentido ou não essas empresas ficarem na sua carteira, né? Essa é uma decisão que apenas você, investidor, pode tomar, certo? Ninguém pode tomar essa decisão por você. Meu papel aqui é apenas trazer informação, né? E fazer com que vocês reflitam, né? Se vale ou não a pena alocar uma parte do seu patrimônio, né? Nestas empresas que são defensivas em situações como essas que a gente está vivendo, onde existem muitos conflitos armados, tá ok? Então, pessoal, basicamente seria isso. Até esqueci de pedir o like de vocês, certo? Então, deixem o like, compartilhem o vídeo, certo? O canal ele precisa do like de vocês para poder crescer, para poder chegar a mais pessoas, certo? Se você não se inscreveu, se inscreva também para receber mais conteúdo, certo? Relembrando que todo o conteúdo de notícias que eu trouxe aqui, eu vou deixar os links na descrição para que vocês olhem, né? E confirmem que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muitas tensões. Então, se a gente puder proteger uma parte do nosso patrimônio desses movimentos, eu acho que vale a pena ficar ligado nisso, tá ok? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.